Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu me chamo Lorena Lemos, eu sou atual diretor de operações aqui da Getop. E vou apresentar um pouquinho, sobre a diretoria de operações. Então, esse vídeo vai ser gravado, tá? Então, caso vocês tenham uma dúvida, vocês podem estar comentando com a gente, comigo, e eu vou estar tirando, e também com o pessoal dos eixos, ok? Esse vídeo não vai ser tão curto, tá? Então, porque eu vou explicar cada setor. E eu vou tentar ser o mais explicativo possível, né? Visando que todo mundo tenha o conhecimento total, que todo mundo aprenda da melhor forma. Então, vocês podem estar pausando, ou vocês podem estar assistindo da melhor forma que vocês preferirem, retomando para ver se lembra de alguma informação. E caso tenha qualquer dúvida, é só chamar, tá? E como é que a gente vai começar aqui? Primeiro eu vou falar, né, de operações, minha queridíssima DOP. E vamos abordar alguns pontos. O que a gente vai falar aqui? Vai falar sobre o time, a diretoria em si, os eixos, cada um dos eixos, né? E entender um pouquinho como a gente impacta nas operações e na estratégia da empresa, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Essa aqui dessa foto sou eu, tá? Eu entrei na UFBA em 2019.2. Eu fui trainee em 2021.1. E aí, logo quando eu fui efetivada, eu fui gerente de gestão em 2021.2. Então, já sou da casa, beleza? Em paralelo, nos últimos 3 meses, eu também fui coordenadora geral do PEP, né? Que é uma das funções do cargo. Então, eu fui direcionando o planejamento estratégico, a revisão, no caso, ano passado foi revisão, a revisão do planejamento estratégico da empresa. A gente vai entender um pouquinho mais à frente, porque a gente vai falar mais sobre o planejamento estratégico. Eu sou conselheira suplente da Unijúnior, tá? Então, quando o principal conselheiro, que é o diretor-presidente, ele não pode comparecer a algo, então eu vou estar ali comparecendo, beleza? E atualmente eu também sou diretor de operações aqui, do 2022 já, lidando um pouquinho, vou explicar um pouquinho da minha experiência também aqui nesse checklist, beleza? Sobre a minha coordenadoria, aqui nós temos minha diretoria, no caso, né, Maninha, fala do PEP. Ela é formada por 2 gerentes de gestão e uma gerente financeiro, né, atualmente. Primeiramente, aqui dessa foto aqui, nossa queridíssima Fernanda. Vocês vão ter tendo contato depois mais com elas também, umas demandas, para entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento da diretoria, ok? Fernanda Chaves, ela entrou em 2022 como trainee, então logo se vai se passar dos de vocês. E atualmente ela é gerente de gestão aqui do 22.2. Evelyn Marques, ela também foi trainee na gestão passada, assim como vocês estão sendo trainees agora. E ela é nossa gerente financeira em 2022.2. Lohana, ela tem digamos que um currículo um pouquinho maior. Ela entrou comigo como trainee em 2021.1. Aí, quando ela foi efetivada, ela foi mesmo projetista, 2021.2, 2021.2. Ela foi gerente de pesquisa e desenvolvimento, ou como a gente gosta de chamar de P&D, em 2022.1. E agora gerente de gestão em 2022.2, ok? E eu acho importante, a gente começa a falar de qualquer coisa, é entender a diretoria de operações. Quando eu falo operações, o que vocês entendem? Operacional? Máquinas? Não, calma aí. A diretoria de operações, ela funciona como se fosse a central de comando, né? Eu gosto de chamar de central de comando porque, de fato, faz jus ao que a diretoria faz. A diretoria de operações, ela vai estar lidando com todos os resultados da empresa, ou seja, vai fazer o controle de resultados da empresa. Ela também lida com o controle do andamento interno da empresa, então, nossos resultados, garantir que cada cargo esteja cumprindo o que tem que estar sendo feito para estar sendo seguido, e tem que estar sendo seguido. Ela vai fazer também o controle operacional e estratégico da empresa, então ela vai garantir que tudo que a gente está fazendo tem como objetivo final a nossa estratégia e o avanço da empresa, beleza? Então, você pensa assim, pô, uma diretoria com um peso desse, sim, vamos explicar um pouquinho, para entender, acho que é importante explicar um pouquinho da origem. Como vocês podem ver aqui no slide, está escrito que ela foi oficializada em 2018 pela junção de DAF e Vice-Press. Não me disse nada. Vamos explicar? Então, antes de 2018, né, até 2017, na verdade a empresa passou por várias mudanças estruturais, mas teve uma que foi a última realizada, foi em 2017, que é onde todo ano a empresa como um todo ela foi formando uma nova estrutura, um novo organograma. Isso precisou ser aprovado, precisou e tudo mais. Porque até então nós tínhamos 2 diretorias. A diretoria de presidência e a diretoria administrativo-financeira. Dentro de presidência, nós tínhamos o cargo de
diretor-presidente, vice-presidente, gerente de gestão e, se eu não me engano, gerente de negócios. E aí, o que aconteceu? Passou a não ter mais gerente de negócio, as funções dele passou a ser atribuídas para o presidente. O presidente se tornou um órgão, tá? E aí, vice-presidência e cargo de gerente de gestão juntou com o DAF. O que era a DAF? A diretoria administrativa financeira. E a diretoria lidava com a parte tanto administrativa e financeira, como diz o nome, mas também com o jurídico fiscal. Então, nós tínhamos o diretor de DAF e o gerente administrativo e o gerente financeiro. E isso acabava também ficando muito desigual as funcionalidades, as atribuições. Porque, por exemplo, o gerente administrativo tinha muito menos demandas do que as demais. E aí veio esse anseio e em 2018 foi formalizado, então foi o primeiro ano de DOP, né, com essa estrutura, com esse nome, com esse formato que a gente tem hoje, beleza? Mas vai estar anexado o material de estudo de vocês, a reestruturação interna, né, que aconteceu em 2017, vai ter também em 2013, mas é referente já à DGP. E aí vocês podem estar lendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho como funciona e como funciona uma reestruturação interna, beleza? Só um minutinho. E falando nisso, eu vou apresentar, né, os 4 eixos que a gente tem. Eu, como não estou conseguindo apresentar aqui o slide normalmente e gravar a tela, já vai ser todos os nomes, então, nós temos como eixo, né, jurídico-fiscal, o eixo financeiro, o eixo administrativo e o eixo de gestão. E explicando um pouquinho o que são eixos não são cargos, tá? Eixos são setores de atuação. Por que eu falo que não são cargos? Por exemplo, Lorilena, de que eixo você faz parte? Dos 4. Eu faço parte do eixo de gestão, jurídico fiscal, financeiro e administrativo, porque eu lido com todos eles. Por mais que o meu cargo não seja, eu não sou gerente de gestão, mais no caso, né? Mas eu sou parte de gestão. Mas vou citar um exemplo, eu também sou parte do eixo de gerenciamento de projetos. Mas por que eu sou parte do gerenciamento de projetos? Porque eu sou projetista. Então, quando tem lá no eixo parte do andamento, tem a ver com realizar projetos, garantir a qualidade, realizar as correções passadas por CQT, em CQT pelos MRs, né, que são os MPs, eu, como projetista, eu faço isso, então faço parte do eixo. Mesmo não sendo de DPRJ, mesmo não tem, meu cargo não é ser, meu cargo não está dentro do DPRJ, mas eu faço parte do eixo. Então é importante entender essa diferença, tá? Porque eu não tenho 4 gerentes, né? Como vocês podem ver. Então a gente vai estar subdividindo nesses setores. E começando por jurídico fiscal, ele tem como principal função garantir que a GETOP ela seja regularizada para todos os órgãos e instituições necessárias. Então já vê o nome jurídico fiscal. Ou seja, visa regulamentar a instituição perante, por exemplo, cartório, Receita Federal, a nossa confederação, que é a Brasil Júnior. E aí, dentro disso, essa regularização, ou seja, o que a gente tem que estar cumprindo o pagamento de impostos, né, para estar regularizada perante o mercado, nós temos também a elaboração de contratos e termos. Mas, para isso, acho que eu preciso explicar uma diferençazinha assim, que é importante, que às vezes o pessoal confunde. Na etapa de contrato, tem 2 coisas. Tudo que tem, nós temos um contrato padrão, certo? Que aí tem algumas informações lá que é só alterar com os dados do cliente, de acordo com qual for o serviço, beleza? Só que esse contrato padrão é responsabilidade do DOP. Qualquer mudança precisa passar por DOP. Entendem? Mas. Só que, por exemplo, quem que vai colocar os dados do cliente no contrato? Marketing. É a DMKT que vai estar lidando com ele. Então, a gente lida com o padrão. Se não vai alterar o padrão, a gente não toca mais nele. Beleza? Porém, nós temos também termos. Desculpa. Nós temos termos, né, aqui dentro, que aí é totalmente a responsabilidade do DOP. A gente que vai fazer, coloca os dados, que envia para assinatura e tudo mais. Que termos são esses? É importante já falar que são agente financeiro que realiza eles, que estruturam eles, que vai estar enviando para assinatura e vai estar tendo esse controle. Nós temos o termo de autorização de serviço, ou seja, quando, por exemplo, a gente vendeu um projeto de levantamento cadastral, a gente já fez a visita, vai iniciar o prazo, as visitas para colher as medidas, vai iniciar o prazo, a gente manda o TAS para o cliente assinar. Edificações, o escopo aprovado, tem um TAS para aprovar. Nós temos o TCS, que é o termo de conclusão de serviço. O projeto foi finalizado, foi entregue. Assim, o termo.
nós temos um termo de responsabilidade de materiais. Por exemplo, digamos que eu precisei pegar emprestado um mouse, tá? Da empresa. Então, eu tenho um termo de responsabilidade de serviço para assinar, garantindo que eu vou cuidar daquele mouse e me dizendo quanto tempo eu vou passar com ele. E saber qual a numeração do mouse que eu vou botar na minha mão, tudo mais. Ok? E nós temos a representação legal. Como eu falei, lembra que na formação de DOP a gente foi estruturado por meio da junção de vice-prez com DAF? Então, vice-presidente, ele é um dos representantes legais da empresa. E assim se continua, né, no qual o presidente e o vice-presidente, eles são, no caso, o diretor de operações e o presidente, eles são os responsáveis legais da empresa, de representação legal. Ou seja, nós somos o sócio administrativo da empresa, certo? E falando desse eixo, a principal entrega é o CLJ. O que é o CLJ? O CLJ, ele não sei exatamente, não é algo palpável, mas é basicamente um processo no qual a gente tem que cumprir perante a nossa confederação, que é a Brasil Júnior. A Brasil Júnior é a instância que vai estar acompanhando, né, todas as empresas júnior do Brasil, tá? Claro que com diferentes níveis para poder conseguir controlar todas, com suporte, né? E ela determina 3 entregas que têm que ser realizadas para garantir a federação a ela. E as EJs, a importância das EJs serem federadas a ela é porque isso auxilia no acompanhamento, no auxílio que ela pode estar prestando a gente. Então, nós temos um CLJ que é constituído por 3 entregas, tá? E ao realizar essas 3 entregas, a gente também se regulariza em outros setores. Por exemplo, nós temos ata de pós-eleição, precisa ser firmada em cartório para entregar como entrega no CLJ. Então, já tem um cartório aí. Nós temos questões relacionadas à Receita Federal. Tudo isso para ter o CLJ. Então, no meio do caminho, a gente já consegue tudo isso. E esse eixo aí também toma conta do controle fiscal e tributário, ou seja, pagamento de impostos, bem por ele. Controlar as notas fiscais para que a gente consiga realizar o entrega livre diário. Todas as nossas transações precisam estar contabilizadas. Isso é importante. E quem auxilia a gente nisso? A Contribute. A Contribute, ela é a nossa contadora, tá? Então, ela auxilia em algumas entregas e também em serviços de... Não é promotoria, mas eu esqueci agora. Que auxilia a gente também. Em muitas partes das entregas, como, por exemplo, ata de posse, documentações, o livro diário. Eles que alteram o nosso nome na Receita Federal, né? O quadro de sócio na Receita Federal. Então, auxiliam bastante nisso. A gente também faz a emissão de notas fiscais, ou seja, toda vez que o contrato ele é fechado, ele é oficiado, né? O gerente financeiro ele vai estar, é uma demanda que eu passo para o gerente financeiro, ele vai estar fazendo a nota fiscal na nota Salvador, pegando os dados do contrato, né, que a gente consegue, pega os dados do contrato, do cliente e emite a nota. Massa? E tudo isso é importante para a nossa regularização jurídica. E o nosso principal processo, né, que é o regularização jurídica, que é esse aqui que eu estou mostrando, tá? Aqui no processo ele não consta a parte de impostos que eu pago todo mês, né, que a empresa paga todo mês. Mas ele já fala quais são todas as entregas, o que tem que acontecer em paralelo. Uma, às vezes, vai depender da outra, então é bem autoexplicativo. E vocês podem estar olhando ele pelo Workplace, tá lá os processos, também pelo Drive Commandery Link. Tá tudo lá para vocês poderem olhar da melhor forma, ok? Aqui eu trouxe um detalhamento um pouquinho maior. E só explicando um pouquinho da importância que tem esse eixo, além de, claro, você precisa pagar muito imposto, tudo isso é muito importante. Mas aqui tá vendo aqui, registro de ata de posse. Aí do lado tem alteração do representante da conta, tudo mais. O que é isso? Todo ano a gente vê uma documentação, né? E na ata de posse tem constando o tempo de regência, né? De gestão dos diretores, que é um ano. Só que aí conta a partir de um período, se eu não me engano, no finalzinho do ano, tipo, 1º de janeiro, 31 de dezembro. É o final. Massa. Só que as documentações, elas não saem no 1º de janeiro. Então, é muito importante que o processo ocorra da melhor forma, porque assim que se inicia um ano, a nossa principal conta bancária, que é a conta do Banco do Brasil, ela é bloqueada. Até que seja registrada a data de posse em cartório, o quadro de sócio seja alterado e seja atualizado no Banco do Brasil. Senão, fica bloqueado, ok? E a gente não consegue realizar nossos investimentos internos.
Isso aqui é um processo, tá? Explicando, mas eu vou explicar mais à frente. O próximo eixo é o eixo de gestão. Alguém sabe do que será que se trata? Então, o eixo de gestão, ele já vem no nome. Ele traz aquela ideia de gerente, aquele que administra. E aí, originalmente, né, ele veio lá da diretoria de presidência, né? Junto com o vice-presidente. Por conta disso, ele tem como papel administrar todo o âmbito da empresa. Administrar a estratégia da empresa, administrar os resultados internos da gente, garantir que tudo esteja sendo cumprido, né? Que todos os processos estejam sendo cumpridos, que as pessoas estejam cumprindo o que tem que ser feito em cada cargo, tá? E para isso nós temos o PAPAS, né? Que ele é uma planilha com plano de ação, na qual a gente tem todos os indicadores que visam mostrar pra gente se um processo está sendo cumprido ou não, tá? Nós temos o BPM, que é uns processos, e que a tradução dele é gerenciamento de processo de gerenciamento de negócio, que é basicamente o processo que gerencia os demais. E com ele, nós temos um instinto, um propósito de melhoria contínua. Com o BPM, a gente visa garantir que todos os eixos eles estejam funcionando da forma correta, da forma que ele tem que funcionar. A gente visa garantir que seja sempre feita uma melhoria para que funcione da melhor forma para garantir resultados internos da gente, tá? O eixo de gestão ele vai fazer o controle de resultados, tanto operacionais quanto estratégicos, e vai gerenciar os 14 principais processos da empresa e seus derivados, são subprocessos. Desculpa um minutinho. Mas eu queria saber, né? Vocês sabem o que é um processo? Vou deixar 5 segundinhos para vocês pensarem. Vou fingir que eu não estou gravando, tá? Então, um processo, são etapas a serem seguidas para a realização de uma atividade. E eu acho que é importante explicar, antes de explicar isso, é trazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia com cozinha? O que é um processo? Um processo é como se fosse uma receita de bolo. Beleza? Imagine o seguinte. Vocês querem fazer um bolo, mas vocês não têm a receita, vocês não têm o modo de preparo, não sabem os ingredientes, a quantidade, nada do tipo. E aí, no final de semana, você faz um bolo, ele sai solado. No final de semana, você faz o bolo, ele desandou. No outro final de semana, você fez o bolo e ficou ruim, queimou. Você não sabe, você não tem um registro de que ingredientes você está utilizando, quantidade, modo de preparo, nem nada. Logo, você não tem um processo. Você não tem um meio para fazer aquilo. Você não anota, você não tem lugar nenhum. E aí, o que a gente visa? O processo, ele vai ser o que seria no caso que eu dei, né? Você diria quais são os ingredientes, a ordem de aplicação, quanto tempo levou. Ah, quer dizer que aquele processo está perfeito é o mais coerente? Não. Porque aí você viu da primeira vez e não deu certo, você altera um pouco. Bora tentar dessa forma, talvez dê mais certo. Aí você alterou o processo, mudou a forma de fazer, não deu certo, mas melhorou. Vamos mudar de novo. E aí você muda até ter o que dá certo, tá? E aí já tá dando certo, mas você quer melhorar mais ainda, né? Porque você gosta de desafios, você gosta do melhor resultado possível, tá? E aí o que você faz? Você promove a melhoria, você vai alterando ele. E aí, lembra que eu falei do BPM, melhoria contínua? Então, um processo é exatamente isso. Então, é basicamente um fluxograma e coisas que vão dizer o que cada carro tem que fazer. Como é que ele faz cada demanda? Quem ele tem que contatar? Que materiais tem que contatar? Quando ele manda um e-mail? Quando ele informa uma pessoa? Quando ele tem que ser informado? Então, tudo isso dentro do processo é muito importante, eu vou reforçar aqui, que todo mundo tenha ciência dos processos da empresa. E principalmente ser efetivados que saibam exatamente cada passo do processo. Eles não são fixos, eles não são rígidos, quer dizer que eles são mutáveis. Não, eles são sempre mudados. Mas ele precisa ser seguido para ver se está averiguado, se está adequado ou não. Se não estiver adequado, você chega, você contata o gerente de gestão, que ele vai estar alterando o processo. Para que assim os próximos membros que vão estar naquele cargo, eles possam já trabalhar naquele eixo com uma nova visão, com uma visão da experiência do membro anterior. Beleza? E eu botei aqui como exemplo o funcionamento de gerenciamento de projetos, né, que eu não trouxe aqui. Mas por quê? Por que você começa por gerenciamento de projetos? Vocês vão estar em bastante contato
porque vocês vão estar em contato com o DPJ no caso dos projetos fictícios. Só que, por exemplo, o gerente de projetos, assim que o contrato fecha, ele tem que entrar em contato com o cliente. Depois de entrar em contato com o cliente, depois de entrar em contato com o cliente, ele vai entrar em contato com os possíveis projetistas. Aí firmou que vão ser os projetistas, vai abrir a caixa, mandar os materiais, acompanhar e garantir que o cronograma seja cumprido. Depois, para finalizar o projeto, o que ele tem que fazer? Vai mandar para o orientador. Depois disso, você faz o quê? Contata o cliente, marca o momento, vê se o pagamento foi feito. Tudo isso parece muito simplório, né? São demandas básicas. É claro que são demandas básicas. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, as atribuições de projetos eram muito diferentes, por exemplo, lá em 2009. Mudou muito. E hoje nós temos um processo que diz o que tem que ser feito. Para que a gente não acabe perdendo essas informações e que a pessoa realmente cumpra. Nós temos 14 principais processos que são transformados em indicadores no Papas. Todos vocês têm acesso, tá? Se não enviamos ainda, vamos enviar pelo e-mail. E lá nós temos 3 tipos de indicadores, tá? O que é um indicador? O indicador é algo que indica, é algo que me diz se eu estou alcançando algo ou não. E lá nós temos o indicador de eficácia, eficiência e efetividade. Tá, mas o que é isso? No manual que eu mandei pro drive de vocês, e também tem no Workplace, ele é um manual de estudo e explica um pouquinho o que é cada um, mas explicando de uma forma mais lúdica. Ser eficaz é você alcançar o objetivo final. Ser eficiente é você fazer o meio para alcançar o objetivo final. Ser efetivo é você realizar o meio que você tinha que fazer e alcançar o objetivo ao mesmo tempo. Tá, não entendi foi nada, viu? Como assim? Vamos pegar um exemplo da gente mesmo, a gente é estudante, certo? Então, como vocês sabem, você pode... Qual é o intuito de você estudar? Você tem que estudar, aprender, claro, mas você pode estudar bastante. Digamos um exemplo de uma prova. Você pode estudar bastante para aquela prova e tirar nota boa naquela prova. Você cumpriu o que você tinha que fazer, que era estudar, e você alcançou o objetivo final. Então você foi efetivo. Mas às vezes acontece de você estudar e não conseguir nota boa. Você foi eficiente, mas não eficaz. Às vezes você não estudou, não tocou no livro, não tocou em nada para aquela prova, mas tirou uma nota muito boa. Você foi eficaz. Compreendem a diferença? Aqui nós temos um exemplo, né, de processo no Papas. Aqui é o processo de gestão física e virtual, que a gente vai falar mais à frente, está dentro do eixo administrativo. E aqui nós temos porcentagem de colaboradores com equipamentos regulares, que é um indicador de efetividade. Aqui está desatualizado, tá? Já que a gente está em setembro e aqui está em fevereiro ainda. Mas o que esse indicador ele vai mensurar? Ele vai olhar o seguinte, olha, eu preciso garantir que todo mundo tem equipamentos adequados para realizar suas atribuições, como, por exemplo, projetos, demandas, tudo mais. Então, esse indicador, por mais que a gente tenha outras coisas no processo, como, por exemplo, limpeza de sete e tudo mais, a gente vê que ele é como se fosse um objetivo final. Então, a gente precisa que ele esteja sendo cumprido, então a gente acompanha por meio dele. E o eixo de gestão, ele é responsável por dois processos, que é o gerenciamento estratégico e o de BPM. O BPM a gente já falou bastante, mas não sobre gerenciamento estratégico. O que é isso? A gestão estratégica, ela é dividida em 2 etapas. Nós temos a elaboração do planejamento estratégico e nós temos o gerenciamento do planejamento estratégico. A elaboração, ela vem no PEP. O PEP é uma sigla para Planejamento Estratégico Participativo. E o que é ele? Ele é um momento que acontece todo ano, tá? E a cada 3 anos a gente cria uma estratégia nova e anualmente... E anualmente a gente revisa ela, tá? A gente revisa a visão, missão, valores, os objetivos estratégicos, as iniciativas estratégicas e tudo mais, ok? Então, o PEP, ele é de cunho participativo, só que não só a gente incentiva que todo mundo participe da empresa, como é cultural todo mundo participar. Não participar do PEP, que geralmente ocorre nos últimos 3 meses do ano, além de uma certa quebra de cultura, tá? Ele é um indicativo de que a pessoa não se importa tanto com o futuro, né? Com o desenvolvimento da empresa. A não ser em casos muito sérios, muito particulares, né? Na qual a gente compreende melhor. E o eixo, ele também vai cuidar do gerenciamento, ou seja, garantir que ele seja alcançado, que a estratégia seja alcançada. Garantir que todos os processos sejam voltados para esse alcance,
que nossos resultados sejam sendo alcançados e assim por diante. O BSC, que é o Balance Scorecard, ele é uma metodologia que auxilia a gente na criação do planejamento estratégico. Atualmente a gente não segue ele exatamente, tá? Mas a gente usa ele como base, né? Como fundação para a forma que a gente estrutura o PEP. E como é que é essa estrutura do PEP, né? Que eu tô falando aqui, mas tá meio confuso. Ela dessa estrutura aqui, ela é composta pela Comissão Estratégica, que é formada pela DE, CONAD e Coordenadoria Geral. E nessa Coordenadoria Geral, nós temos o Coordenador Geral, que é o gerente de gestão, e os coordenadores, que é um representante para cada coordenadoria, que é um coordenador, tá? E essa comissão estratégica, ela vai avaliar tudo que está sendo feito antes que quando for entregue e visa também, e antes que chegue para a Assembleia, que é o nosso maior órgão. A coordenadoria geral é formada pelo coordenador geral, que é o gerente de gestão, mais coordenadores, e visa garantir que o PEP siga suas etapas no prazo prescritos. E aí nós temos as coordenadorias, que esse ano elas podem mudar, tá? Já aconteceu de ser diferente. E esse ano nós mantemos a estrutura. Desculpa. Mantemos a estrutura do ano passado. Essa estrutura, né, no caso, eu acredito que se vocês já vão estar vivenciando o PEP, quando você está aqui, e vocês joguem, se informem, vocês já vão estar presentes realmente em assembleias deliberativas, mesmo não deliberando, né? Isso é parte somente definido no sistema de trabalho da gente, no estatuto, que é função do Corpo Executivo. Mas vocês podem estar dialogando, debatendo e tudo mais, participando também. Nós temos a aprendizado e crescimento, que a gente chama de AIC, que é responsável, é o análogo a DGP, tá? Gestão, que é análogo a DOP. A coordenadoria de gestão olha tanto para gestão como para financeiro. A coordenadoria de clientes, que é o análogo a DPRJ. E a coordenadoria de marketing, que é o análogo a DMKT. Beleza? Aqui nós temos nosso mapa estratégico, né? E é muito importante que vocês tenham ciência de tudo isso aqui, tá? Qual é a nossa missão, que é o motivo da gente existir. Qual a visão, que é o que a gente quer alcançar em um determinado período de tempo. Quais são os nossos objetivos, ou seja, tudo que a gente precisa estar alcançando em cada setor para alcançar ela. Nossa diretriz, que é o nosso passo daquele ano para alcançar a visão. E nossos valores, que representa a nossa cultura, representa o nosso âmbito de ser e o que a gente precisa ser e atuar aqui dentro. Beleza? Nós temos os eixos, que é o eixo administrativo. Também o outro eixo administrativo, que ele vai lidar com algumas coisas, né? A parte mais administrativa mesmo da empresa. Nós vamos lidar com o controle de atas e pautas de reunião. Então, você já deve ter visto, receber uma pauta no e-mail de vocês. E, basicamente, a gente faz o controle da estrutura da pauta, o que tem que conter, quais são os pontos, e também o controle de atas. Então, garantir que elas sejam enviadas no prazo certo, tanto as pautas quanto as atas. A gente que determina o prazo, como que tem que ser feito. Cobrar, tá? E as atas, por que elas existem? A pauta mostra o que vai acontecer em cada reunião, para que todo mundo possa participar, se for aberta. O controle de ata. As atas, elas visam trazer uma gestão e conhecimento do andamento da empresa. Então, por exemplo, gestão não pode participar dessas reuniões, mas ele pode ler a ata da reunião e entender o que aconteceu. Está acontecendo em outras diretorias. Um membro da diretoria não pode comparecer à reunião, é o horário de aula dele. Ele pode ler a ata. Assim como a gente pode entender o que aconteceu, sei lá, em candidaturas anteriores. A gente pode olhar pelo Google Groups atas antigas. Então, visa essa gestão de conhecimento. O principal processo de gestão física virtual é o eixo também que vai estar realizando o controle e gestão de equipamentos da sede. Então, computadores, tudo mais. Também a limpeza da sede, tá? Então, não é DOP que limpa a sede, é a empresa toda que limpa a sede. Então, a gente simplesmente organiza os grupos por mês. Então, é parte desse eixo também, para garantir a organização do ambiente de trabalho. A gestão virtual dos e-mails e arquivos, ou seja, os drives, os grupos, nós somos os principais que organiza. O e-mail que vocês têm foi feito pela gente, tá? Então, tudo isso a gente vai precisar. Vocês esqueceram a senha do e-mail de vocês. Vocês procuram a gente que a gente vai estar atualizando e auxiliando vocês, tá? Nós temos tudo isso no eixo administrativo, a gente segue o programa 5S, que a gente visa entender a utilização e descarte das coisas, entendeu? A organização local,
a limpeza, a saúde, garantindo a saúde do membro no ambiente de trabalho e do local, e a autodisciplina. Então, trazer esse desenvolvimento dentro da sede, dentro dessas atividades, é a função desse eixo. Aqui nós temos o processo, né, que não deve estar sendo, provavelmente não dá para ver tão bem, mas tem no Drive, tem no Workplace, e também para não se estender muito esse checkpoint, mas está bem definido o que tem que ser feito em cada local, tá? É dividido tanto na parte presencial quanto virtual, para facilitar. E o quarto eixo, que é o eixo financeiro. O eixo financeiro, ele tem como... um pouquinho antes. Antes de ir para financeiro, eu preciso pontuar em gestão que a principal entrega do eixo de gestão é não é a revisão, é as metas estratégicas e táticas. Lembra que eu falei do PEP? O PEP, a gente tem como saída várias coisas, que é o que a empresa vai fazer nos próximos anos, o que vai ser feito, tudo vai estar sendo definido no PEP. E aqui nós temos os objetivos e iniciativas que são definidos em indicadores. A gente traz indicadores, tá? Como é que a gente vai mensurar isso? A gente alcançou ou não alcançou? E a função de gestão, estipular as metas. Eu quero time de líderes. É medido por membros líderes. Eu preciso, no primeiro trimestre, de 65% de membros líderes. No segundo trimestre, por tantos por cento de membros líderes, por conta de A, B, C e D. Então, isso é trazido, é elaborado uma proposta, é apresentado em assembleia e deliberado. Então, é a principal entrega. É óbvio que já estão lidando com outras coisas. Por exemplo, na segunda parte do ano, ele vai estar lidando com o PEP. Primeira parte do ano, vai estar lidando com a aplicação das coisas do PEP, que foi criada. Então, mas a principal entrega que acontece logo no primeiro mês é justamente essas metas. E aí depois vai ter outras demandas do cargo ali que são muito importantes, mas a primeira é porque envolve a deliberação também. E o eixo financeiro tem como principal entrega o planejamento financeiro, que é o PF. Todo mundo tem acesso, tá? Ele é um documento e também a planilha que organiza todo nosso mês de faturamento, quando é planejado esse mês de faturamento a cada mês, qual a receita prevista, o que cada diretoria vai estar tendo de investimento ali a cada mês, tudo isso, né, em conjunto com os diretores. E também definir os cenários, como é que a gente vai ter esse controle financeiro, como é que vai ser feito. Se estivermos com tal fluxo de caixa, tal investimento vai ser liberado ou não. Então, é muito importante que vocês leiam o material, entendam o planejamento financeiro, porque vai ser perguntado coisas a vocês sobre eles, tá? E nós temos o controle do planejamento financeiro. Ou seja, você cria o PF, você apresenta em assembleia, delibera ele, e após isso, né, você tem o controle. Então, você faz isso mensalmente, diariamente, ali com cada gasto que é feito. E aí, com isso, você realiza, né, os acompanhamentos dos gastos, então você entende tudo que está sendo feito ali, e os demonstrativos financeiros. Por quê? Todo investimento, toda transação feita pela empresa, todo dinheiro que entra, que sai, é apresentado para a Assembleia. Não em Assembleia, mas é enviado mesmo um demonstrativo para todo mundo tem acesso, vocês vão estar recebendo aí uma caixa de nomeada de RAF e balancetes, tá? Então, todo mundo ciente. Aqui, certo. Aqui nós temos o processo de gestão financeira. Isso aqui, tá, esse símbolo, ele indica que tem um subprocesso. Por quê? Porque é muita coisa que não cabe só esses quadradinhos. E aí, só explicando o que é a gerência net, nossa conta bancária principal é o Banco do Brasil, tá? Mas nós temos gerência net, que ele se atualiza todo ano. E basicamente a gente utiliza para gerar boletos. Facilitar boletos. E também, lembra quando eu falei que a nossa conta do Banco do Brasil é travada? Então, a gente pode utilizar o gerência net como medida alternativa para que a gente consiga fazer os investimentos, beleza? E claro, como é que adopta a estratégia? Assim, é gerenciar ela, né? Que é um pouquinho do que eu já falei, né? Todo planejamento estratégico participativo é a principal responsabilidade do DOC, mas, claro que a gente precisa falar um pouquinho mais a fundo. No nosso pé, né, que é o planejamento estratégico, nós temos como objetivo estratégico estruturas produtivas, que visa garantir que a empresa tenha as estruturas necessárias para o andamento, para garantir que as coisas ocorram da melhor forma.
E aí, dentro dele, nós temos duas iniciativas. Iniciativa é você tomar iniciativa, são ações, que é garantir os investimentos estratégicos da organização, ou seja, garantir que tudo que for lá no PF seja realizado. Dentro disso, nós temos o bloco do PIT. O que é o bloco do PIT? Que é Plano de Investimento Trienal, que foi estipulado no PEP. E no PEP, a gente tem uma noção do que a gente precisa investir para que a Indiatop consiga alcançar os seus resultados planejados, beleza? Então, nessa iniciativa, a gente precisa garantir isso. Ah, Liliana, tá muito abstrato. Vou dar um exemplo. Tem um bloco do PIT chamado Desenvolver o Engajamento do Time, certo? Não é engajamento. Se eu não me engano, é engajamento o nome certinho do bloco. Só que você pensa por engajamento, DGP. Também. Mas dentro dali tem investimentos voltados a DOP, que é o PEP. O PEP é também voltado a engajamento, então a imersão do PEP é a responsabilidade do DOP e é de engajamento. Temos a imersão da DE, engajamento da DE, que é de press. Nós temos também engajamento de DGP mesmo. Então, são vários tipos de investimentos. Então, é função ali estar garantindo que aquele valor seja investido realmente e a gente consiga trazer todo o lucro dos projetos em prol da empresa, em prol do desenvolvimento interno. Certo? E outra iniciativa é assegurar a efetividade do modelo de gestão, que de forma mais explicativa é garantir que a empresa rode da forma que ela tem que rodar. Certo? E claro, sejam todos muito bem-vindos, né? Tô muito feliz em ver todos vocês aqui, que eu vou estar vendo provavelmente, né? E sejam muito bem-vindos. IDOP é top, esse é o nosso lema, e não é à toa, porque é de fato. É uma diretoria que abraça muitas coisas, abraça a empresa toda, e dá essa visão muito, assim, de cima mesmo, de tudo que tá acontecendo. E a dar essa compreensão da empresa. É claro que tem grande responsabilidade, tem que ter um comprometimento, mas ao mesmo tempo ela é muito gratificante. E não é à toa que ela tá no meu coração, eu amo essa diretoria, que é a diretoria de DOP. A diretoria de DOP é ótimo, mas que é DOP. E porque DOP é top, DOP é maravilhosa. E um beijo a todos. Sejam muito bem-vindos à Indiatop, sejam muito bem-vindos à DOP. E eu espero que vocês gostem muito dessa dia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar que eu vou estar aqui para responder. Não só eu, como as meninas também, a gente vai estar aqui para tirar dúvida, explicar como funciona, o que está acontecendo e tudo mais. É sempre muito solícito. A gente vai entrar em contato com vocês posteriormente, tá? Para explicar mais coisas e um momento mais presencial. E quem quiser estar reassistindo em outros momentos, tá? Esse checklist. Sejam todos muito bem-vindos também, né? Que eu não sei quando e quando esse checklist vai ser atualizado. E é isso. Tenham todos uma boa tarde ou boa noite. E tchau.